Qual a avaliação que o deputado Valber faz desse atual cenário e das últimas medidas cautelares adotadas pela Justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Seja bem-vindo aqui ao Olho Vivo, deputado Valber. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, meu amigo Zé Dias. Para abraçar a Priscila, toda a equipe que faz esse programa de grande audiência, que é o Olho Vivo na TV Diário, na Rede Diário, na TV e Rede Diário. Abraçar todo o pessoal, amigos e amigas do Sertão Paraibano, sobretudo de Curema, lá no meu Vale do Piancó. Dizer que é uma satisfação participar desse programa. E o momento que a gente passa hoje é um momento bastante complexo, um momento bastante temerário. O que vem acontecendo com Bolsonaro não se encontra no gibi. É uma perseguição implacável, onde não existe lei, onde não existe limites, onde não existe regras. Tudo que Bolsonaro faz é considerado uma afronta grave à legislação e vem uma punição em seguida. Então, a gente percebe claramente que o STF, na pessoa de Alexandre de Moraes, no consórcio PT e partidos de esquerda, querem não só destruir Bolsonaro, mas desmoralizá-lo. Mas parece que cada medida o tiro sai pela culatra e Bolsonaro sai mais fortalecido do que nunca. Ontem, Bolsonaro surpreendeu a todos, inclusive a mim, indo à Câmara dos Deputados, e mostrando a tornozeleira. Quando ele mostra a tornozeleira, ele mostra o fim da liberdade, ele mostra o fim da democracia, ele mostra o fim do ordenamento jurídico, ele mostra o fim das regras no Brasil. Ele mostra a destruição do Brasil. Então, eu fico preocupado, fico bastante triste com essa situação, mas eu acho que estamos caminhando para uma solução, estamos caminhando para que países, sobretudo Estados Unidos e seus aliados, interfiram não na soberania do Brasil, mas interfere nessa ditadura que se instala no Brasil e a gente volta a ter paz, a gente volta a ter democracia. Deputado Valber Virgulino, mais uma vez agradecendo sua participação ao vivo aqui no nosso programa, e eu lhe pergunto, essas medidas cautelares impostas pelo Supremo após o pedido da Procuradoria-Geral da República ao ex-presidente Bolsonaro, entre elas, o uso da tornozeleira, entre outras medidas cautelares determinadas pela Justiça, ocorreu justamente em meio a, digamos, essa queda de braço entre os Estados Unidos e o Brasil. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, ele disse que o Jair Bolsonaro estava sendo vítima de uma perseguição e, também motivado por esta alegação, o presidente norte-americano ele impôs ao Brasil um tarifaço de 50% dos produtos. E aí o presidente Lula também disse que poderia tarifar os produtos americanos. Qual é a leitura que o deputado Valber Virgulino faz dessa realidade econômica hoje envolvendo o presidente dos Estados Unidos, a nação americana, o presidente Lula e o Brasil, em meio a essa disputa, essa queda de braço econômica com motivação também política, deputado? Olha, a gente analisando de forma fria, a gente percebe que a intenção dos Estados Unidos usou a Bolsonaro, o nome Bolsonaro foi lançado ao meio do furacão, mas a intenção dos Estados Unidos é realmente calar o Brasil, acalmar o governo Lula, que vem utilizando do país, vem utilizando das políticas internacionais do país para fortalecer ditaduras como Rússia. Para quem não sabe, quando Trump ele radicaliza em taxar o Brasil em 50%, ele não está ali fazendo aquilo por conta só de Bolsonaro. Ele não está fazendo aquilo a pedido de Eduardo Bolsonaro. Ele está fazendo aquilo ali como uma forma de proteger a moeda norte-americana, de proteger o dólar das ações do Brasil com países, como países Rússia, o Irã. O Brasil, ele compra o petróleo da Rússia mais caro do que qualquer país do mundo. Então, automaticamente, ele está financiando o fortalecimento da Rússia para promover guerras no leste europeu e financiar a guerra no Oriente Médio. Quando o Lula admite que navios iranianos adentre as águas nacionais do Brasil e enriqueça seu urânio aqui, ele está fortalecendo grupos terroristas lá do Oriente Médio que tiram a paz do mundo, que coloca também em xeque a segurança norte-americana. Então, quando Trump toma essas medidas, ele está encurralando o Brasil, temendo qualquer tipo de retaliação em face da moeda norte-americana e do povo norte-americano. Lula é um perigo para o mundo. Lula é um perigo para a paz mundial. Lula age de forma inconsequente, Lula age de forma ilegal, Lula age de forma covarde, incentivando países como Cuba, Venezuela, países totalitários, países ditatoriais, países que pregam o ódio, que rechaçam a liberdade de expressão e que
persegue seus opositores. Então, na verdade, o que está acontecendo com o Brasil, o PT quer criar uma narrativa dizendo que a culpa é de Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. É uma autoproteção dos Estados Unidos face às atitudes e ações do governo brasileiro em fortalecer países como a Rússia, que é inimiga histórica dos Estados Unidos, o Irã, que é inimigo do mundo, Hezbollah, Hamas, Talibã. Então é isso, mas infelizmente o governo do PT ele não age por verdade, ele não diz realmente o que vem acontecendo, ele quer criar uma narrativa de que a culpa é de Eduardo Bolsonaro. Que força Eduardo Bolsonaro tem de mandar nos Estados Unidos? Né? Qual é o poder que Eduardo tem de dizer o que Trump vai fazer ou não vai fazer? Isso aí é interesse econômico, os Estados Unidos se protegendo desse câncer chamado PT. O deputado Valber Virgulino é o nosso entrevistado hoje do programa Olho Vivo, falando justamente desse atual cenário, principalmente com a sua visão, sua opinião enquanto deputado da ala da direita no Brasil, que desde ontem, deputado, a gente tem visto uma maior mobilização de parlamentares, tanto no Congresso Nacional como também nos estados. Eu lhe pergunto, deputado Valber Virgulino, qual é a avaliação que Valber faz, por exemplo, dos parlamentares integrantes, tanto da direita na Assembleia Legislativa, nos municípios e também no Congresso Nacional, diante dessa articulação? O senhor concorda de que deve haver, por exemplo, uma mobilização dos aliados de Bolsonaro num momento como esse? E eu digo, que momento é esse? Ontem, o ex-presidente foi até o Congresso, exibiu a tornozeleira eletrônica e o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a defesa do ex-presidente pudesse se manifestar em que aquilo que ele mesmo alegou que seria descumprimento de algumas medidas cautelares. E eu lhe pergunto, esses aliados de Bolsonaro, eles estão articulados somente no Congresso ou também nos estados? Está havendo essa articulação para que o ex-presidente tenha, por exemplo, essa demonstração dos aliados de proximidade num momento como esse? Olha, o Bolsonaro está precisando dos aliados dele, dos parlamentares, sobretudo de mandato. Está precisando do povo brasileiro agora mais do que nunca. A gente precisa estar perto de Bolsonaro, precisamos dar força a Bolsonaro, precisamos demonstrar força também perante os partidos de esquerda e o STF. Bolsonaro não está só. Bolsonaro, ninguém vai recuar. Aqui não estou propagando violência, ódio, estou dizendo que ninguém vai recuar. Vamos lutar por nossos direitos, vamos lutar pela liberdade, vamos lutar por nossa democracia, vamos lutar pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. O que vem acontecendo no Brasil, eu não vejo em países como Nicarágua, por exemplo. Né? Então, são ações contundentes, totalitárias, que visam destruir a oposição, que visam encurralar a oposição, que visam calar aquelas pessoas que não concordam com as práticas do PT. Então estamos juntos, estaremos juntos, o Bolsonaro está mais forte do que nunca, né? Não vai ser, se porventura Alexandre de Moraes decretar da sua prisão, não vai ser uma prisão que vai calar Bolsonaro, que vai fortalecer, pelo contrário. Vão transformar o mito no mártir. E isso é ruim para o PT, isso é ruim para o Brasil, isso é ruim para aqueles políticos desonestos que acham que perseguir, que acham que humilhar vai mudar o cenário político de alguma coisa. O povo vai se revoltar e agora é que o PT vai perder. Deputado Valber Virgulino, o senhor tocava agora justamente em um assunto que, por sinal, é o principal assunto hoje do noticiário a nível nacional e eu poderia até dizer que a nível internacional, que é a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo desse inquérito, dessa investigação no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, ela pediu que medidas cautelares fossem impostas ao ex-presidente Bolsonaro, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica, a obrigatoriedade de estar no interior da residência das 7 da noite às 6 da manhã, no período da semanal e integralmente no final de semana, além da proibição de visitar embaixadas, se reunir com embaixadores e não manter contato com outros investigados, entre eles o próprio filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E ontem, após a exibição da tornozeleira, o ex-presidente, inclusive, cancelou uma entrevista que concederia, né, na sede do Congresso, ao lado dos aliados no Congresso Nacional. Aquilo que o próprio Supremo se manifestou, já que Alexandre de Moraes é o relator desse caso no Supremo, até mesmo ameaçou a possibilidade de prisão por descumprimento das medidas cautelares. Eu lhe pergunto, deputado Valber Virgulino, a possibilidade da decretação da prisão do Jair Bolsonaro, qual é o impacto que ela tem, por exemplo, para a direita no Brasil e como a direita, esse movimento bolsonarista,
tem acompanhado e visto que a possibilidade da prisão, ela se aproxima diante dessa conclusão desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Eu lhe pergunto justamente isso. Como é que a direita tem encarado a possibilidade de prisão do Jair Bolsonaro? Olha, a gente sabe que tudo é possível no Brasil, né? A gente sabe que a legislação, a Constituição, ela foi quebrada, ela foi rasgada, ela foi, né, dizimada do ordenamento jurídico, não existem regras e qualquer um pode ser preso no Brasil, não é só Bolsonaro. Eu, inclusive, o que eu disser aqui pode se virar contra mim em possíveis ações judiciais de partido de esquerda contra o STF. Então a gente sabe da possibilidade e Bolsonaro também, logicamente, deve saber dessa possibilidade. Mas Bolsonaro, ele é um cara inteligente, ele é um cara estratégico, ele sabe o que faz e ele sabe fazer de um limão uma limonada. Então, tenho certeza, não vai ser prendendo Bolsonaro, não vai ser impondo medidas restritivas para calar, para evitar que ele vá às ruas, que ele estimule a população a lutar por seus direitos, né? Ninguém para Bolsonaro. Bolsonaro é um trem carregado de pólvora, né, que não tem como pará-lo. Ele sabe o que quer, ele é estratégico, ele sabe onde quer chegar. Então, a gente trabalha. Eu, particularmente, acho que o STF vai dar uma freada. A gente está vendo aí eles comprando briga com o mundo todo, comprou briga com a maior potência do mundo e, consequentemente, com os aliados, como a União Europeia, como o Reino Unido, né, como a Alemanha, como a Itália, são países conservadores. Daqui a pouco, essas restrições também irão atravessar o Oceano Atlântico e irão para a Europa. Imagina aí o ministro do STF em possibilidade de andar em quase todos os países do mundo. Então vão ter que parar, eles não vão conseguir, pela vaidade, viver só dentro do Brasil. O Brasil vai ser pequeno para eles são muito vaidosos, né, tem muito dinheiro, tem filho, tem família, gosta de coisa boa e levando pelo Senado de que eles não têm condição de andar pelo Brasil. Os ministros do STF não andam na rua porque a rua não aceita as decisões dele. Então vão ficar dentro de casa. Ninguém quer ter dinheiro para não poder gastar, ninguém quer ter recursos para não poder sair de casa para comprar um picolé. Então, eu acho que essas medidas dos Estados Unidos elas são válidas, elas têm contido essa impetuosidade do STF, sobretudo essa impetuosidade de Lula. Lula paga muito de sugestão, né? Lula diz uma coisa, mas não tem coragem de cumprir o que ele diz. Ele diz que vai bater de frente com os Estados Unidos e a gente sabe que ele não vai conseguir nunca. Israel, o Hezbollah, o Talibã não conseguiu, a Rússia não conseguiu bater de frente com os Estados Unidos. Imagina o Brasil, que é um país pacato. Nós temos as Forças Armadas, né, despreparadas para uma guerra. A gente tem uma Forças Armadas desarmadas, na verdade, para qualquer tipo de combate. O PT, ela desestabilizou as Forças Armadas e elas não têm como se reagrupar para ir para uma batalha. A gente não tem tecnologia, né, a gente não tem dinheiro para fazer frente ao dólar americano. Então Lula está com bravata, uma hora ou outra ele vai ceder. Deputado Valber Virgulino, ontem o senhor prestou entrevista na capital João Pessoa, ao programa Hora H, e foi grande realmente a repercussão dessa entrevista. O senhor foi alvo também de críticas de próprios aliados do Jair Bolsonaro através das redes sociais, que uma declaração que o senhor deu nessa entrevista, em que o senhor afirmou que não torcia pela eventual prisão, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o senhor disse que preso Bolsonaro ajudaria mais que solto, no sentido de que poderia haver uma comoção popular. Como foi que o senhor viu, por exemplo, essa sua declaração, ela ter sido interpretada por aliados do próprio presidente Bolsonaro, ex-presidente, e até mesmo setores da direita na Paraíba terem criticado a sua afirmação, esse trecho da sua entrevista ao programa Hora H na capital paraibana, João Pessoa? Como é que o senhor viu aliados do próprio movimento que o senhor faz parte criticar nas redes sociais uma afirmação sua? Olha, quem me criticou não foi aliado mesmo, muito menos de Bolsonaro. Quem me criticou são pessoas que usam o bolsonarismo para se beneficiar. A minha entrevista foi a mais clara possível. A gente sabe que a imprensa ela usa corte de fala para poder polemizar e dar engajamento nos seus blogs. Isso é normal, não estou criticando a imprensa não. A imprensa tem que fazer o papel dela. Mas quem repercutiu esses cortes dentro de grupos de WhatsApp são pessoas, né, que nunca foram aliadas a mim, que nunca quiseram meu bem, que nunca quiseram o bem de Bolsonaro, que nunca lutaram pelo bolsonarismo. Somos cegos, pessoas que colam a imagem de Bolsonaro para tirar dividendos políticos. A gente não pode tratar essas pessoas como aliados, não podemos tratar essas pessoas como bolsonaristas. Pessoas que se aliam a Cícero Lucena, pessoas, né, que blogs que tem a bandeira lá do governo do Estado patrocinando, botam essas pessoas para cima, não são bolsonaristas, não são pessoas de direita, né, são lobos em pele de ovelha. Para você ter noção, a maioria dos blogs da Paraíba, financiados pela Prefeitura de João Pessoa e pelo governo do Estado, falam mal de mim.
né? E enquanto tem deputados parlamentares políticos de direita na Paraíba, que esses blogs elogiam. Aí não dá para entender. O governo do estado paga para elogiar esses deputados, né? Então tem alguém do lado errado, tem alguém mentindo, tem alguém faltando com a verdade, e nesse alguém não sou eu, né? A minha postura ela é reta, a minha postura ela é séria, minha postura é leal. Eu nunca deixei margem para dúvida em relação à minha postura. Nunca precisei de emprego de Bolsonaro quando ele foi presidente, nunca andei lá no gabinete dele pedindo emprego, né? Pelo contrário, dei meu sangue, meu suor, praticamente arrisquei minha vida aqui na Paraíba para defender a direita, para defender os preceitos de direita, sem nada em troca. Sou deputado estadual, com quase 50 mil votos nas duas eleições, mas sempre falando a verdade, sendo sempre transparente. E digo, já passei por rebeliões, já passei por ameaças, já passei, né, por um monte de coisa nessa vida, e não serão boatos, não serão falas de atupadas que vão me abalar, vão me tirar do prumo, né? A gente sabe que a política ela é suja, só está nela quem conhece o jogo, e querem bater em mim, pode bater. Estou preparado para bater, estou preparado para me defender, estou preparado para atacar também. Deputado Valber Virgulino, sei da sua agenda intensa neste dia, inclusive agradeço mais uma vez sua participação ao vivo nessa entrevista ao programa Olho Vivo, mas a última pergunta: Bolsonaro está inelegível, fora do páreo para 2026, eu lhe pergunto qual seria a alternativa da direita para a eleição a nível nacional, para a presidência da República. Já se trabalha na base bolsonarista um nome para disputar a eleição de 2026 e trazendo agora para Paraíba. Marcelo Queiroga é o nome realmente que vai disputar o governo do estado? Valber Virgulino vai para uma reeleição à Assembleia ou pode disputar uma cadeira no Senado Federal? Olhem, Bolsonaro é elegível, Bolsonaro é inelegível, Bolsonaro solto, Bolsonaro preso, Bolsonaro é nosso líder. Se ele não puder ser candidato, ele vai colocar alguém de sua inteira confiança e os votos ele vai conseguir transferir. Então, independente do nome escolhido, o candidato do Bolsonaro é meu candidato, quando o candidato que ele indicar será o meu candidato a presidente. Em relação à Paraíba, né, Marcelo Queiroga, na minha ótica, é o nome mais forte do bolsonarismo, da direita, do PL, para ser candidato ao governador, já foi testado nas urnas para prefeito, desacreditado em um primeiro momento, chegou ao segundo turno e não venceu porque a máquina atuou, né, e contra a máquina sem regras é muito difícil vencer. Na verdade, eu torço que Marcelo seja, conta com o meu apoio. E a direita está mais forte que nunca. Eu vou sim para deputado estadual, nunca cogitei ser senador, nunca cogitei ser deputado federal, nunca cogitei ser governador. Eu acho que eu tenho desenvolvido um trabalho bem feito dentro da Assembleia. A Assembleia precisa de mim, a Paraíba precisa de mim. Eu acho que se eu sair para Brasília, né, vai faltar um fiscalizador, vai faltar alguém que não se vende, vai faltar alguém que não tenha preço com a imprensa, não tenha preço com o governo do estado, nem muito menos com a prefeitura. O povo, no fundo, bolsonaristas e não bolsonaristas, precisam do meu trabalho de fiscalização, de denúncias, precisam de um deputado corajoso que bata de frente com o sistema. E eu estou aqui para isso e espero repetir a votação de 2022, espero ser compreendido pela direita, não digo por bolsonaristas só, mas por direita, pela direita, pelos homens e mulheres de bem de nossa Paraíba, que precisam de um representante com coragem, que não tem rabo preso, que não tem emprego em prefeitura, que não precisa de governo de estado para viver. Valber, na sua opinião, pode haver uma renovação dessa ala bolsonarista em 2026, tanto na Paraíba como também na Câmara Federal? Olha, eu acredito muito pouco em renovação. Eu acho que os parlamentares que a gente tem, a gente está bem servido de parlamentar, né? Tanto lá na esfera federal quanto na esfera estadual. A gente precisa ampliar, né? Eu não sei, os nomes que irão compor a chapa de deputado estadual e federal terão condições, né, de disputar uma vaga, né? Na verdade, de ganhar. Disputar a vaga todo mundo tem. Mas eu espero que venham bons nomes, pessoas leais, pessoas sérias, pessoas que não queiram usar a direita, pessoas que de fato de direito sejam de direita e queiram representar esse povo de bem que tanto sofre e que precisam de apoio, que é o povo da Paraíba. Ok, deputado Valber Virgulino, muito obrigado pela sua entrevista hoje, ao vivo aqui no nosso programa, deixar o espaço sempre liberado para que a gente possa também ouvir as versões de cada lado. A gente trouxe aqui, inclusive, a repercussão das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Recebemos aqui também entrevistados da ala da esquerda no nosso país e ouvindo hoje o deputado Valber Virgulino dando vez e voz a todos os lados, e a gente segue aqui com esse compromisso de informar quem está do outro lado agora nos assistindo, nos ouvindo, aqui no Sertão e também no Litoral, em João Pessoa, pela Cruz das Armas FM, deputado. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, mais uma vez, de abraçar o meu povo do Sertão, né? A minha atuação em João Pessoa, minha votação em João Pessoa, mas tenho muitos amigos que admiram meu trabalho e dizer que também faço pelo Sertão, né? Mando emendas
para o hospital em Campina Grande, mando emendas para o hospital em Passo, luto para a melhoria das rodovias, cobro para que a transposição aconteça. Né? Sou um deputado de toda a Paraíba, então você que reside no sertão paraibano, no Cariri, no Curimataú, né, no Brejo, eu sou deputado de toda a Paraíba, e se vocês precisarem de um deputado que lute, que denuncie, que cobre, que fiscalize, eu estou aqui à disposição. Então, mais uma vez, a Rede Diário, obrigado pelo espaço e estou à disposição sempre que precisar de qualquer tipo de esclarecimento.